Aleluia! Glória a Jesus! Esta é a esperança do crente, né, irmãos? Breve ele virá, sem dúvida alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, abra suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43, o versículo 13. Aleluia, glória a Deus. Isaías, capítulo 43, e o versículo 13. Meus amados, nós vamos ler este versículo 3 vezes. É um versículo que foi extraído do tema da nossa campanha, não é? Operando eu, quem impedirá? É maravilha, não é? Nós estamos hoje no quinto elo, né? No quinto elo da nossa campanha. E nós estamos crendo, meus irmãos, que é mais uma noite de uma grande oportunidade de nós sermos abençoados através da tua santa e bendita palavra, não é? Glória a Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Vamos ler mais uma vez, né? Mais 2 vezes. Vamos lá, queridos? 1, 2. 1, 2, 3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Mais uma vez, amados. Ainda que antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém a que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Maravilha, né? Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, quero convidar aqui o amado pastor Carlos, estará fazendo esta oração, não é? E nós temos aqui 2 pedidos de orações. Nossa irmã Rosângela está viajando, né? E nossa irmã Maria das Graças, ela se encontra enferma, né? Nós vamos orar para que Jesus possa abençoar, amém? Se tiver mais alguém que quer levantar sua mão, levanta sua mão aí. Mais um pedido de oração, né? Eu continuo pedindo as orações da igreja a nosso favor, porque Jesus é bom e nós temos certeza que muita coisa boa Ele tem para nós, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Mais uma vez elevemos nossos pensamentos perante o altar do Senhor. Irmãos, ora com fé, amém? É um minutinho de oração, mas pede para Ele, eterno Rei da glória. Nesse momento, ó Deus, outra vez, ó Pai, entramos, Senhor, no seu cenário, para falar contigo, Senhor, e oramos com toda certeza, acreditando, Senhor, nas tuas ricas respostas, ó Deus e Pai. Abençoa os irmãos que aqui estiver esta noite, que saiam, Senhor, daqui abençoados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus e Pai, eu creio nas promessas do céu, aqui nesta noite, Senhor, cura cada um, usa na palavra, usa no louvor, usa, Senhor, ó Pai, faz a obra em nome de Jesus, amém. Como é bom ver a igreja unida, irmãos. Irmãos, a paz do Senhor. Hoje estamos no nosso 5º elo da nossa campanha, um tema que mostra o poder e a ousadia do Senhor e nos faz acrescentar a nossa fé. Cada campanha que nós colocamos, Deus acrescenta algo para nossas vidas. Terminamos uma campanha abençoada, onde Deus falou muito conosco, e eu acredito que esta campanha não será diferente. Nós já estamos quase para terminar. Hoje Deus vai falar através do instrumento da nossa irmã Fabiana. E é importante nós aguardar os nossos corações. Lá em Hebreus fala assim que Ele é o mesmo, ontem, hoje
e eternamente. Nós que mudamos, e eu estava pensando como é difícil a gente conseguir os objetivos e os êxitos na nossa vida. É uma guerra, é uma batalha. Parece que nós damos um passinho para frente e 10 para trás. Que tristeza, e depois tem de caminhar tudo de novo para escalar mais uma vez. Mas com a ajuda do Espírito Santo e o Senhor nos dando graça, vamos vencendo em nome de Jesus. Então vamos ouvir uma saudação com a nossa irmã Débora. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bom, hoje, irmãos, eu vou ler um versículo muito conhecido, né, entre a igreja. Ele está... deixa eu pegar aqui. Não marquei errado. Filipenses, o capítulo 4, o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo é muito conhecido, porém muitos entendem, né, e vive de uma maneira um pouco distorcida, né, irmãos? Eu estava meditando nessa palavra, eu recebi esse versículo essa semana, ontem pela manhã, na verdade, e me falaram, medite neste versículo. E eu fui meditar, e essas últimas semanas não está sendo fácil, estou passando por uma tribulação, mas recebi esse versículo e fui meditar, né, entre ontem e hoje, e eu fui entender que esse versículo, eu posso tudo, né, naquele que me fortalece, mas foi quando Paulo estava preso, né, na prisão, e ele mesmo preso, mesmo sofrendo, com medo, sozinho, vivendo aquele momento isolado da vida dele. Hoje as pessoas não conseguem viver sozinhos, né, as pessoas precisam ter contato, precisam tá falando, e muitas vezes a gente não consegue ficar no silêncio, né? A gente não consegue ficar sozinho. E ele estava vivendo aquele momento, aquele silêncio, quando ele disse isso. E eu fui realmente pensar, né? É muito fácil para nós falarmos que tudo posso naquele que me fortalece quando está tudo bem, quando as situações estão favoráveis, né? Mas quando estamos passando por um momento que não gostamos na nossa vida, que não era aquilo que desejamos passar, que mesmo se não foi escolha nossa, mesmo quando não foi nós que decidimos, né? Principalmente nós que temos filhos, às vezes a escolha dos nossos filhos interfere muito, né, nos nossos sentimentos. Eu entendi que eu posso passar por qualquer momento da minha vida, e eu vou passar de cabeça erguida, eu vou passar fortalecido, porque eu estou no Senhor, porque a minha fé está firmada, fundada no meu Senhor. Então, é esse versículo que eu deixo para os irmãos hoje, que independente do momento, né, que nós estamos vivendo, seja um momento feliz, seja um momento triste, seja um momento de dúvidas ou uma doença, né, o Senhor está conosco. E assim que nós estamos nele, Ele continua conosco e não nos abandona. Eu agradeço a oportunidade. Irmãos, interessante, quando a nossa irmã Débora estava explanando esse versículo, eu estava pensando uma coisa. Há um momento na nossa vida que nós passamos por luta, batalha, mas tão forte passamos. E sentimos forte. E há um momento na nossa vida que você já passou por coisa muito mais difícil, e das vezes uma pequena coisa te rebenta. Por quê? Nós não somos uma máquina, nós somos humanos. E existe alguma circunstância que a sua fé não está no top. Por isso que Deus nem permite certo tipo de prova na nossa vida quando nós não estamos podendo suportar. Quando nós estamos num auge bom, Deus permite. Porque você está naquele auge bom. Mas tem momento que você não consegue. Hoje eu vi um negócio hoje na internet que aquilo me doeu. Não é um país daqui. Eu vi um cavalo numa carroça, mas puseram muito peso, coitado. Então ele quis subir assim uma rampinha, ele não conseguiu, ele joelhou.
E aqueles homens riam, você via que eles falavam em outra língua, de outro idioma, mas riam. Aí, e o cavalo estava num sufoco. Aí eles juntaram, só levantou o varal do cavalo, da carroça, para ele se levantar novamente aquele cavalinho, e ajudaram só uma forcinha ali, mas o peso ficou maior em cima daquele animalzinho. Aquilo me doeu, porque meu pai já foi carroceiro, empreitou, já vi tudo isso. Só que não era dessa forma e não punha tanto peso. O ser humano coloca peso no outro que ele não pode carregar. Agora, o nosso Deus não permite isso. Ele sabe o que você pode suportar. E é bíblico. Não vem provação alguma, a não ser que Deus permita. Do contrário, eu me lembro quando eu falei para minha mãe assim, quando ela falou assim, Ismael, eu não estou aguentando mais. Eu falei, mãe, eu tenho uma notícia boa para a senhora. Ela falou, qual que é? Jesus está levando a senhora. Porque só não está aguentando. E a Bíblia fala que Deus não vai dar prova que só não está suportando. Então, é questão de tempo, só está indo embora. Ela falou, glória, estou preparadinha. E daí, 1 mês, 2 meses, Deus levou ela. Então, são coisas que passam. Por exemplo, tem luto que rebenta com pessoas. E eu sei o que é isso, eu já sofri por luto. Tanto é que o luto do meu pai foi mais forte para mim do que da minha mãe. Sendo que eu achava que o da minha mãe seria mais forte. Por quê? São momentos espirituais que você está melhor. O luto da minha mãe eu não senti. Eu senti o luto do meu pai. E não era pegado tanto com meu pai. Sempre a gente se apega mais com a mãe. Mas é questão de momento. Eu não sei qual o momento que você está vivendo. Às vezes você está vivendo um momento que só Deus. Mas o importante é que nesse momento que você está vivendo, que o Senhor esteja ao seu lado. Porque se o Senhor não estiver ao seu lado, você comete loucura. Você perece. Porque há momento que Deus permite que parece que você está só. Eu já passei por isso. Eu já chorei e fiquei muito angustiado uns 3 dias, que eu achava que Deus não estava me ouvindo, o céu fechado e que Deus tinha me abandonado. E quando eu falei para um irmão, que ele falou assim, irmão Ismael, o que está acontecendo com você? Eu falei, Deus me abandonou? Aí ele falou, Ismael, para com esse negócio, Deus não abandona ninguém. Eu falei, então, mas Deus me abandonou. Por que ele te abandonou? Porque eu não estou sentindo Ele, eu oro, eu busco, e eu estou sentindo uma angústia que só Deus sabe, e Deus me abandonou. Ele foi para casa, irmão, depois ele me contou, que ele orou e jejuou, e naquela noite, de um dia para o outro, o Espírito de Deus falou com ele, e ele me mandou um versículo. Ele falou, realmente, irmão Ismael, Deus te abandonou só por um pouquinho de tempo. Está escrito em Isaías, te deixei por um pouquinho de tempo. Então, às vezes, Deus permite você só um pouquinho de tempo. Só que o importante, grude nele, lute, acata ele. Como eu gostaria de fazer tanta coisa e não consigo, isso me frustra, isso me rebenta. Isso tem hora que dá vontade de jogar tudo por alto. Mas não depende de mim. E eu não posso fazer isso. Então, nas suas fraquezas, alguém zomba de você, alguém ri de você, porque você está na sua fraqueza. Eu não sei por que o Espírito de Deus está me levando a isso. Mas o que aconteceu com Sansão? Sansão, com todo vigor, ninguém zombava de Sansão. Mas na fraqueza de Sansão, as pessoas zombavam dele, riam dele. Olha, ele venceu tanto, e agora? Rompe as correntes. Agora você está cego, cadê sua força? Sem a presença de Deus na nossa vida, nós ficamos sem força. E o perigo é esse aí, sem a presença do Senhor na nossa vida. Porque quando o Senhor está na nossa vida, irmão, nós rebentamos, nós vencemos, nós batalhamos. Está lá os 750 profetas na sua frente, você declara, não, vai assim, eu desafio vocês, porque o Senhor está te incumbindo. Então o que eu quero dizer? Há tempo de esconder no Senhor.
Há tempo de refugiar em Deus. Ninguém te entende nesse momento, e se você for procurar ajuda, você vai ficar mais frustrado ainda. Então chegou o momento de você refugiar no Pai. Só que tem uma coisa, Ele vai enviar o seu anjo lá, e vai te enviar pão, e vai te enviar água, Ele vai te enviar o alimento, porque Ele sabe que você está sem força, e eu sinto que você chegou aqui, alguém chegou nessa casa aqui, sem força. Só Deus sabe. Deus fala comigo, eu estou sem força, mas o Senhor está falando, eu me envio o meu anjo para te dar o pão, eu te dou alimento, e o meu alimento você vai caminhar, porque você já conhece a minha voz. Coisa gostosa, irmão, é quando Deus marca o encontro com o homem pode fugir do Senhor, só que quando Deus tem algo com aquela pessoa, Deus vai ao encontro dele. Você pode até querer fugir, mas o papai vai lá e fala, ei, acorda, se coloque em pé, porque a obra não terminou. Você está querendo até fugir, você está frustrado. Deus está falando com alguém aqui frustrado nessa noite. Sabe o que ia acontecer? Tem de bom ânimo. Nessa noite, o Espírito de Deus te levanta. Eu sinto isso. Glória a Deus. Xerebei canta labachuli canta labai. Coisa gostosa é dar lugar ao Espírito Santo do Senhor. Deixa Deus te tomar, deixa Deus te levantar, deixa Deus te usar. Se o Senhor quiser te levantar em cântico espiritual, cante. Se o Senhor quiser te usar em interpretação de língua, interpreta a língua. Se Deus quiser te usar na cura, dá lugar ao Senhor, porque quando você dá lugar ao Espírito Santo do Senhor, aí você vai. Alebei, calabai. Como Deus é bom. Só Deus sabe como eu cheguei aqui. E eu sinto a glória do Senhor. Preguei para mim, irmãos. Eu estou pregando para mim. Então Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Ele nos sustenta. E eu sinto a mão dele nessa noite, levantando você. Você entrou aqui de um jeito, mas você vai sair completamente diferente, porque o Espírito Santo do Senhor, ele te reveste nessa noite. O inimigo estava rindo de você, mas não vai rir, ele vai ficar revoltado, porque na sua fraqueza, o Espírito de Deus toma hoje, pega da sua fraqueza e te fortalece para a glória do Senhor, porque na sua fraqueza você reconhece que é o Senhor na sua vida, que na sua fraqueza você não tem força, mas é Ele, é a hora de Deus agir e que Deus possa te abençoar. Nós já vamos ouvir a nossa irmã Fabiana falando algo da parte do Senhor, e ela vai ficar bem à vontade, né? Que aí, quando for 8:55, nós já pegamos o microfone, oramos e vamos terminar em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente, deixa Deus usar o vaso. Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Muito feliz de estar aqui, né? Mais uma campanha. Igual o irmão Ismael falou, né? Eu vinha na outra, só que na outra, infelizmente, né? Eu tive que extrair um siso, que eu achei que eu tinha 4 sisos, né? Aí no dentista fui ver que eu tinha só 3. E esse quarto, ele estava ocluso, né? Então, assim, ele queria sair, não saía, inflamou, e eu tive que retirar. Falei, irmão Ismael, mas na próxima campanha, em nome de Jesus, nós vamos estar, né? E é motivo de muita alegria, né? Eu fico muito feliz quando, né, eu adentro essa casa, porque eu sei que é uma casa, né, onde o Espírito Santo, aleluia, ele habita, né, onde a presença do Senhor, só botar o pé, a gente já sente que Deus chegou neste lugar primeiro, amém? E é uma campanha maravilhosa, né, como todas, e é vamos dizer assim, é um tema bastante usado, mas é um tema rico, maravilhoso, né? Que geralmente a gente vê nas campanhas, as pessoas fazem campanha, a gente vê temas também de festividades, e é algo maravilhoso. Então eu quero ler em Isaías 43, eu vou ler do 1º até o 13. A minha versão é um pouquinho diferente, né? Mas
é compreensível. Diz assim: o Redentor de Israel. Porém agora, assim diz o Senhor, quem te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo. E através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado e eu tenho te amado. Portanto, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Eu trarei a tua semente do leste e ajuntar-te-ei do oeste. Eu direi ao norte, entregue, e ao sul não retenhas. Traz meus filhos de um lugar remoto e minhas filhas dos confins da terra. Todo o que é chamado pelo meu nome, eu criei para a minha glória. Eu o formei, sim, eu o fiz. Traga o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos, que todas as nações sejam reunidas e que os povos sejam congregados. Quem dentre deles pode declarar isso e nos mostrar coisas do passado? Que apresentem as suas testemunhas para que possam ser justificados. Ou que ouçam e digam, isto é verdade. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem eu escolhi, para que saibais, para que possais saber e acreditar em mim e entender que eu sou Ele. Antes de mim não houve nenhum Deus formado, nem haverá depois de mim. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu declarei, eu salvei e eu mostrei, quando não havia nenhum Deus estranho entre vós. Portanto, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Sim, antes que houvesse dia, eu sou Ele, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Amém? É um pouquinho diferente, mas, né, o principal é que, agindo Deus, quem impedirá? Amém? E Isaías, né, é um profeta messiânico. E este livro, né, que Isaías escreveu, ele tem 66 capítulos. E podemos dizer que é uma mini Bíblia, porque, além dele ser, ele é messiânico porque, no capítulo 9, ele fala sobre o nascimento do futuro Messias, né? Aquele detalhe sobre o nascimento de Jesus, né? E ele também, dá, depois dos 53, detalhes sobre a morte redentora de Jesus também, né? E o profeta Isaías, né, o ministério dele começa no capítulo 6, quando ele viu a glória de Deus. Ele viu, aleluia, os arcanjos atrás ali do trono de Deus. Ele teve uma visão gloriosa ali da presença do Senhor, né? Ele ali falava, ai de mim, né? Eu sou profeta, mas ai de mim, que eu estou vendo a glória do Senhor, né? Eu não mereço, eu sou pobre, eu sou pecador. E ali o anjo tocou na boca dele ali, né? Pegou um instrumento ali, a tenaz, é como se fosse um alicate. O anjo pegou ali, tocou na boca de Isaías e falou, agora você está purificado e remido. E o livro de Isaías, do primeiro capítulo ao 39, ele fala ali, né, do nascimento do Messias, mas ele fala também de justiça, ele fala também ali, né, de coisas assim que o Senhor vai fazer contra os inimigos, mas contra também, né, Israel, que já estava começando a declinar ali, espiritualmente. E
do 40 ao 66, ali ele mostra, né? Ali é o consolo e ali, né, é o conforto do Senhor e a promessa. Então, se você for ler o livro de Isaías, do profeta Isaías, do 1º ao 66, você vai achar ali, né, profecias riquíssimas, maravilhosas. E aqui eu quero me atentar a este capítulo 43, que o Senhor está ali dizendo que Ele é o Redentor de Israel. Ele está dizendo ali, né, ao povo de Israel, não temas porque eu te remi, eu te escolhi, eu te formei. E Ele está dizendo ali que ainda antes de ter tudo o que nós vemos hoje no mundo, o Senhor já era Deus. Ele já era antes de tudo vir a existir. E Ele diz: ó Israel, eu te formei, tu és meu, eu te criei com amor. E no seu momento mais de dificuldade, quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passares dentro do fogo, chama nenhuma arderá em ti. Quer dizer, nenhum cabelo da sua cabeça, nenhum tecido da sua roupa vai se queimar, porque eu estou contigo. Nos momentos de dificuldade, de mais tristeza, no momento de desafio, eu estarei contigo, porque eu te criei para mim, eu te escolhi como meu povo. Eu sou Deus. E Ele diz: eu dei todas as nações por resgate a ti. Eu dei o Egito. Lembra quando você era escravo lá no Egito, seus antepassados? Eu dei o Egito por ti. Eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, Israel. E aqui no 13, ele fala: eu sou. Lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Quando ele faz uma promessa a Abrão, ainda era Abrão, não era Abraão, ele chama Abraão e diz: Abraão, eu sou todo-poderoso. Fazei uma aliança diante de mim, ser reto, e eu multiplicarei a tua semente. Eu farei de ti uma grande multidão. A partir de hoje não serás mais Abrão, mas será Abraão, será pai de multidões. Ele se apresentou a Abraão como eu sou, El Shaddai, todo-poderoso. E ele fez uma promessa. Se Abraão fizesse uma aliança com eu sou, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aí você me pergunta, por que ele diz que ele é eu sou o Todo-Poderoso? Porque se você for ver a história de Abraão, ele foi criado lá na Babilônia, nos caldeus. Ele foi criado no meio dos ídolos. O pai dele, Terá, ele fazia ídolos de barro, de ferro. Então ele só conhecia aqueles deuses que não faziam nada. E o Senhor disse para ele: eu sou todo-poderoso. E Flávio Joséfo, no livro da história dos Hebreus, ele é príncipe da tribo de Judá, ele diz que uma certa feita, isso está na Taná, isso está no livro dos judeus, da história dos judeus. Diz que Terá disse: Abrão, toma conta para mim da minha oficina dos ídolos. E saiu para resolver assuntos. E diz que ele ficou olhando aqueles ídolos de barro. Diz que ele pegou e falou assim: hoje eu vou colocar esses deuses à prova. Diz que ele pegou um machado, irmão Ismael, e foi arrebentando todos. E deixou somente um grande,
e colocou o machado na mão dele. E quando o pai dele voltou, ele falou assim: que isso, Abraão, você ficou doido? Você destruiu todo. Ele falou: não, não foi eu, foi esse Deus aqui, ó. Ele falou: como que foi esse Deus? Se ele não se movimenta. Ele falou: tá vendo, pai? Até o senhor não acredita. Até o senhor não acredita naquilo que o senhor faz das obras das tuas mãos. E quando Deus, ele chama Abraão e faz promessas, ele diz: eu sou o Todo-Poderoso. Eu não sou igual a esses deuses que o seu pai fabrica. Eu sou o Deus vivo. E se você fizer uma aliança comigo, eu multiplicarei a sua semente. Eu te farei pai de multidões. E ele tinha 99 anos. Você chegar para uma pessoa já idosa e falar: ó, você vai ser pai de multidões. Mas ele disse: eu sou. Eu sou El Shaddai. Eu sou Todo-Poderoso. Ele se apresentou como Todo-Poderoso. E Deus cumpriu a promessa. Porque Abraão foi fiel. Abraão, ele fez aliança com o Senhor. Os anos foram passando. Ele esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Mas ela veio através de Isaac. E nós sabemos que de lá veio todos, né, os patriarcas da fé. E aqui quando ele diz: dei o Egito por ti. Ali, quando o povo foi escravo ali no Egito, Deus tinha um plano de salvação. E ali nasceu Moisés. E a gente sabe que Moisés foi escondido porque o faraó mandou matar todos os meninos, porque ele tinha medo, porque ele ouvia falar que haveria um salvador, um libertador. E ali Moisés foi escondido e cresceu no meio do povo egípcio. Ele aprendeu, ele foi letrado. Todos nós sabemos que chegou um tempo, né? Ele sentiu ali forte o sangue, né? Hebreu ali nas suas veias. Quando ele viu ali um egípcio judiar ali de um hebreu, e ele foi lá, matou e fugiu. E ali ele encontrou o sogro dele, Jetro. Ele foi, né? Se casou. Ficou 40 anos ali no deserto e chegou o dia de Deus se apresentar a ele. E quando ele estava lá pastoreando as cabras, as ovelhas do sogro Jetro, naquele deserto, 40 anos já se passaram, e ele escuta, né? Ele vê ali a sarça ardendo ali, né? Aquela planta ardendo e ela não se consumir. Quando chegou perto, ele falou: tira as suas sandálias, que aqui é terra sagrada. E quando ele foi conversar com Deus, Deus falou para ele: Moisés, você vai lá voltar no Egito e você vai libertar o meu povo. Ele falou: mas Senhor, mas eu não sei falar, eu sou homem de fala pesada. E eu vou chegar lá, eu vou me apresentar como? Ele diz: o eu sou o que sou. Diga lá para os filhos de Israel que eu sou, te mandou. Aleluia. E ali ele se apresenta a Moisés novamente, como eu sou. Vai e diga que o eu sou te mandou. E ali nós sabemos que ele foi com o seu irmão, né? E ali tiveram que acontecer as 10 pragas para que aquele povo, né, cumprisse esta palavra: se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Aqui é o Senhor lembrando os antepassados. Lembra, eu dei o Egito por teu resgate. Quando passaram pelas águas, elas não os afogaram, porque o eu sou o que sou, eu sou o Todo-Poderoso, eu estou na frente, aleluia. E ali eles passaram pelas águas, e as águas não os afogaram, porque as águas se dividiram no meio, e o Senhor, o eu sou, ele estava lá, aleluia. E o faraó se achava muito. E aqui diz: não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. E o faraó se achava grande.
Coração endurecido. E ali, quando eles passaram pelas águas ali, o coração do faraó já estava endurecido, porque tinha perdido todos os primogênitos. Quando ele passou, ele achou que era maior do que Deus. Ele viu as 10 pragas, tudo acontecendo uma atrás da outra. Mesmo assim, ele não queria perder ali os hebreus, que são escravos. Quando o povo passou a pé enxuto, quando passou o último homem ali hebreu, quando eles entraram no meio das águas ali, as águas se fecharam. Mas o povo de Israel passou enxuto. Ali as águas não afogou aquele povo, porque o Eu Sou estava na frente, aleluia. O Senhor estava na frente, e aqui no 43 o Senhor está lembrando Israel: eu dei o Egito e as nações por ti. Porque quantas nações caíram no fio da espada, quando Josué a mesma coisa, ficou no lugar de Moisés. Quando chegaram diante do Jordão, antes dele chegar no Jordão, quando foi passado para Josué, o Senhor deu a mesma palavra: não temas, esforça-te, eu te ajudo, eu irei contigo aonde quer que andares. E ali novamente, quando chegou de frente ao Jordão, as águas pararam. Quando passares pelo rio, eles não te afogarão, porque o Eu Sou novamente estava ali com eles. Quando chega aqui Isaías, quando Isaías começa a profetizar, o rei Uzias já tinha morrido, já estava morrendo, né? E aí ele começou a profetizar. E ali Israel novamente começou a declinar na fé. Eles começaram a declinar na fé novamente. E por isso, Deus falou para o profeta Isaías: profetiza para Israel que eu o remi, que eu o chamei pelo nome, que eu dei o Egito, eu dei Seba, eu dei as nações por eles. Quando passaram pelos rios, não submergirão. Quando passaram pelas águas, eles não se afogaram. Porque Deus mostrou para o profeta Isaías que o castigo da Babilônia estava próximo. E o Senhor prometeu para eles que mesmo no momento mais difícil de adversidade, o Senhor estaria com eles. E eles disseram: vocês são minhas testemunhas. Porque eu remi, eu chamei, eu fiz aliança, eu estarei com vocês. Não é porque vocês passarão pelo fogo, porque o fogo estava chegando já. Eles passariam pelo fogo. E o Senhor falou: quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti, porque eu estarei com vocês. Ainda que eles estavam em declínio espiritual, o Senhor estava provando o amor dele para com aquele povo. E o Senhor aqui lhe declara: eu sou, fora de mim não há Salvador. Antes que esses deuses que vocês viraram as costas para mim se fizessem, eu já era Deus. Antes que tudo viesse a existir, eu já era Deus. Eu já sonhava com vocês. Eu já sabia o nome de vocês. E isso eu digo para você, meus irmãos, essa noite: o Senhor ele já te conhece, o Senhor ele já te conhecia, o Senhor te formou, o Senhor te criou, aleluia. E hoje ele fala para você, como falou para Israel: eu te remi, tu és meu, não temas. Quando passares pelas águas das adversidades, eu estarei contigo, aleluia. Quando chegar o fogo, a prova dura, eu estarei contigo, porque eu te amo. Eu sou antes de tudo viesse a existir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando Jó estava passando por uma prova muito dura,
Quando ele perdeu tudo, os 10 filhos, ele perdeu os bens, os servos, ele perdeu a saúde, até a esposa queria que ele abandonasse Deus e morresse. Quando só tinha um caco de telha de esperança para Jó, porque a única coisa que tinha era um caco de telha para ele se coçar. Ainda veio os 3 amigos que ele achou que ia sentar e chorar com ele. Talvez foi assim no primeiro momento, mas depois eles os abandonaram. Eles abandonaram Jó lá, só com um caco de telha. E ele foi falar para Deus: Senhor, mas por que tudo isso me aconteceu? Eu amaldiçoo o dia em que eu nasci. E o Senhor foi falar para Jó: mas Jó, aonde você estava, Jó, quando eu formei todo mundo? Quando eu formei um raio que vai no Oriente e vai no Ocidente. Quando eu formei a terra, a atmosfera, a água, ele começa a se apresentar para Jó como um Deus grande, um Deus tremendo. E Jó fala que a terra é suspensa por um poder invisível. E o Senhor fala: eu sustento todo o universo com o poder das minhas mãos. Nada sai do controle, porque tudo está nas minhas mãos. Nada escapa do meu controle. E Deus começa a dizer para Jó: eu sou na sua vida. Ele começa a dizer para Jó quem ele é. Se você ler do 38 ao 41, Deus está se apresentando como um Deus todo-poderoso, altíssimo e grande. No 42, Jó, vendo todas as maravilhas que Deus estava no redemoinho. Às vezes a gente pensa que Deus só está na brisa suave, Deus aqueles louvor maravilhoso. Não, Deus se apresenta também no meio da tempestade. Deus está também no meio da tempestade. Às vezes você está no meio da tempestade e fala: Senhor, mas cadê o Senhor? Ele está no meio da tempestade com você. E Deus estava no meio daquela tempestade falando para Jó. E no 42 ele fala: eu falava de coisas antes que eu não compreendia. Eu falava de coisas maravilhosas que eu não sabia. Mas hoje, por tudo que eu passei, os meus olhos te veem. E às vezes coisas acontecem na nossa vida, como aconteceu com este povo quando eles foram para o cativo, né? Foram cativeiros lá, nos cativeiros, para saber quem é Deus. Porque na bonança, foi falado aqui, é fácil cantar um louvor glorificando a Deus quando tem saúde, quando tem emprego, quando tudo é favorável. Mas quando você está lá, igual Jó, só um caco de telha, só uma última oração, uma última lágrima. Você e você no seu quarto. Será que é fácil adorar a Deus quando vem um resultado do médico dizendo: você tem uma doença incurável? Ou quando o juiz assina, a sua sentença que você está pleiteando há anos, ela foi desfavorável. Ou quando tudo começa a faltar lá na prateleira, lá os alimentos começam a faltar tudo e as portas não se abrem. Será que é fácil adorar a Deus nesse momento? É fácil dizer: Deus é o Deus do impossível. Mas quando o impossível chega na nossa porta, quando chega o fogo das adversidades que dói na alma, porque tem provas que dói na alma. Jó estava dolorido, Jó estava quebrado, mas ele ouviu a voz de Deus no meio da tempestade. Será que nós podemos ouvir Deus no meio da tempestade? Será que no meio da nossa tempestade a gente consegue ouvir a voz do Senhor? Porque Ele diz que Ele é o Sou. Então Ele está presente em tudo. Nada escapa das mãos do Senhor. Será que é fácil você ler lá: eu tenho 6 meses de vida? Será que é fácil você ir lá e falar assim: glória a Deus, aleluia? Louvado seja Deus? Porque igual a irmã falou, né? Tudo posso
Tudo posso, mas será que tudo eu suporto? É diferente. Será que tudo eu suporto? Tudo eu posso, né? E tudo me convém, mas será que tudo eu suporto? E Jó, ele diz que teve a experiência mais maravilhosa da vida, porque ele pôde contemplar o Senhor com os olhos. Senhor, hoje eu vejo como tu és, aleluia. E Jó era fiel. Deus dava testemunho de Jó para o inimigo. Será que Deus pode testemunhar a nosso favor se o inimigo chegar lá e nos acusar? Será que Deus pode falar, esse é fiel e justo? Eu vejo ele nas aflições, nas orações, no jejum. Eu vejo ele lá resistindo bravamente. Será que Deus pode falar, dar testemunho de nós? Porque ele diz que nada escapa ao seu controle. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo que nos contempla. Jó diz, Senhor, eu sei que tudo podes, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. E eu digo hoje que o Senhor, Ele tudo sabe na nossa vida. E que o propósito dele na nossa vida não pode ser impedido, mas pode ser atrasado se nós não ficarmos permanecentes, resilientes. Se você ler o capítulo 40 de Isaías, também diz que o Senhor, Ele é poderoso, que Ele é tão poderoso que Ele chama as estrelas e as estrelas todas comparecem ao seu chamado. Diz que Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Que as estrelas, Ele sabe o nome delas todas de cor. E ela tem que comparecer quando Ele chama. Ele perguntou, ali Ele pergunta: quem me deu conhecimento? Eu sou o próprio conhecimento. Eu sou a própria sabedoria. Eu sou mais que a medicina. Eu sou além da engenharia. Porque tudo que se fez, se formou, foi através da minha palavra. Ele formou tudo através da palavra. Mas o que Ele está dizendo aqui para Israel e para você e para mim nesta noite é: eu te formei. Não foi com o poder da minha palavra. Eu peguei o barro informe e te criei, eu te formei. Eu te amo, Israel, não temas. Eu te amo, servo meu, não temas. Eu te amo, serva minha, não temas. Eu te amo, não temas. Ainda que o sofrimento venha, ainda que tenha que passar pelas águas, eu abro, se for possível, novamente. E você vai passar. Se passares pelo fogo, pela prova difícil, aquela prova que dói, eu estarei contigo. Porque eu, quando opero, ninguém pode impedir. Quando eu estou no controle, não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos o meu trabalhar. Eu te formei, ó Israel. Eu te formei, servo meu, serva minha. Eu não te fiz pelo poder da palavra. Eu te formei com amor. Eu te remi. Eu te remi. Aleluia. 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 O Senhor está aqui nesta noite. O Senhor está aqui nesta noite. Aleluia. Ele está dizendo: eu estou no controle.
não tem nada perdido, não tem nada atrasado. Eu estou no controle. Oh, aleluia. Quando ele pega uma causa na mão, aleluia, ele pega para fazer. Porque o Senhor não deixa nada por fazer. Aleluia. Eu não sei o que você precisa nesta noite, mas o eu sou está aqui. Aquele Deus, aleluia, que formou o sol, as estrelas. Aquele Deus que parou o sol quando Israel precisava vencer. Aquele Deus que derrubou as muralhas, que elas caíram no chão, aleluia. Ele está aqui nesta noite, aleluia. Ele está aqui nesta noite. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor diz que Ele agindo, nada vai impedir. Ele muda sentenças. Ele faz aquilo que é desfavorável ficar favorável. Ele faz, aleluia, a sentença do médico ficar outra sentença. Aquilo que era morte fica vida. Aquilo que é vazio, Ele preenche. Aquilo que a sociedade quer jogar fora, que não serve, que não presta, Ele pega com amor e transforma, porque Ele diz: eu remi, eu criei, eu formei, eu não jogo fora. Aleluia, Deus não tem lata de lixo, Ele tem reciclagem. Ele pega o homem do monturo e faz assentar com príncipes. Quanto mais o seu problema, quanto mais a sua dificuldade, quanto mais a sua luta Ele tem nas palmas das mãos, Ele diz: operando eu, quem impedirá? Aleluia. Eu não sei o que você precisa, eu não sei a sua causa, mas o Senhor está aqui nesta noite. Ele chegou muito antes de mim, muito antes de você. Aleluia. Ele já estava aqui te aguardando com amor, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. E eu digo, agindo o Senhor, quem impedirá a sua promessa? Meu Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá a tua cura? Agindo o Senhor, quem impedirá a transformação daquele parente seu que você vem orado por ele? Agindo Deus, quem vai impedir daquela porta ser aberta? Eu digo para você, o Senhor está aqui nesta noite. O Jeová Jireh está aqui, que é o Deus provedor. O Jeová Rafa, o Deus que cura, está aqui nesta noite. O El Shaddai, Todo-Poderoso, está aqui nesta noite. O Jeová, aleluia, que o Senhor é o meu pastor, está aqui nesta noite. Ele vai te fazer andar por águas tranquilas, aleluia. Oh, aleluia. Eu sei que a batalha tem sido difícil, mas o Senhor, aleluia, o Senhor dos exércitos está aqui nesta noite, aleluia. O Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos. Então Ele já pegou a sua causa nesta noite. Eu não sei se você veio aqui para encontrar o Jeová Rafa, que cura. Seu Jeová é o Shaddai, que é o Todo-Poderoso. Eu não sei se é o Jeová Shalom, que é o Senhor a nossa paz, mas eu digo para você nesta noite, agindo o Senhor, nada impedirá, aleluia. O Senhor, aleluia, está aqui nesta noite para mudar sentenças,
para mudar, aleluia, situações na sua vida. Eu achei muito bonito o irmão Ismael falando, eu estou pregando para mim. Mas essa palavra, quando eu estava orando por ela, Deus estava falando comigo. Porque o Senhor, Ele fala conosco primeiro. E eu estou levando a minha vitória nesta noite, porque eu, com os olhos da fé, eu estou vendo o Senhor mudando situações aqui nesta noite. As suas lágrimas nenhuma vão ser perdidas, porque Ele recolherá todas. E Ele diz para você nesta noite: quando passares pelas águas, lembra, eu estarei contigo. Quando chegar o dia mau, o dia difícil, que era o fogo, eu passarei contigo. Aleluia. Tu não estarás só, porque tu és meu. Eu te formei, eu te criei. Eu te chamo pelo teu nome nesta noite e digo, eu estou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Ismael, você me permite fazer uma oração nesta noite? Aleluia. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Este Deus, aleluia, que mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, que deu um filho a ele, aleluia, que libertou o povo da escravidão, que fez o sol parar. Ele está aqui nesta noite. Eu quero fazer uma oração por você, e nessa noite você vai colocar a sua causa diante deste Deus. Você vai fazer como Jó, aleluia. Você vai colocar diante da sua tempestade, você vai ouvir a voz de Deus nesta noite. E você vai sair daqui diferente, não como você entrou nesta noite. Eleve teus pensamentos agora ao trono da graça, Pai amado, Pai querido, ó Deus. Senhor amado Jesus. Senhor, aleluia, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Eu coloco, Pai, nós diante de Ti nesta noite, Senhor. Senhor amado, o Senhor me mostrou situações difíceis, complicadas, Pai. Mas eu vejo o Senhor entrando em causas nesta noite, ó Pai. Senhor, começa visitando o teu povo agora, Senhor. Começa visitando a causa dos teus filhos nesta noite, ó Pai. Oh, Jesus amado, Jesus querido, ó Deus. Coloca tuas mãos, Senhor. Que toda ação contrária, vamos, Senhor, determinar que vai cair por terra agora os grilhões. Vai cair por terra as sentenças que o homem determinou, Senhor. Eu vejo o Senhor mudando sentenças nesta noite. Coloca, Pai, na vida de cada um uma fé inabalável. Oh, visita agora parentes que estão lá em casa, talvez enfermo, talvez, Senhor, aprisionado pelo inimigo. Dá libertação, dá cura e transformação, ó Pai. Oh, Senhor, eu declaro vitória, eu declaro bênção, eu declaro milagres e respostas ainda esta semana, ó Deus, na vida dos teus servos, ó Pai. Oh, aleluia. Shemeande cantoremeanda. Oh, shoande cantoremeanda, me canta. Eu declaro vitória, Pai. Eu declaro, ó Pai, tuas mãos trabalhando com mão forte. Eu declaro, Pai, milagre, bênção, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Oh, eu te agradeço, ó Pai, por esta palavra, por este povo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Confia e leva o seu milagre no nome de Jesus. Irmãos Maíra, eu quero agradecer, pastora Lair, por essa oportunidade tão maravilhosa. Eu me sinto honrada e toda vez que eu subo neste lugar, nesse altar, eu subo tremendo e temendo, porque este lugar é lugar de fogo, é um lugar santo. E eu quero agradecer ao Senhor esta oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não sei se os irmãos notou na palavra, Deus nos pegou na sua palavra.
fortemente. Diante da mensagem, Deus falou sobre compromisso. O Senhor quis dizer assim: eu tenho compromisso com você. E o Senhor cumpriu o compromisso com Abraão até o fim. Hoje nós somos descendência de Abraão. Olha como é que cresceu. E a cada dia, vidas que foi alcançada, tudo é semente de Abraão, a palavra. Os irmãos são descendentes. E hoje, Deus mais uma vez, assim como Ele falou para ele, falou: olha, eu estou manifestando a vocês. Eu sou o Senhor. Antes de tudo, eu sou. O Senhor fala para mim e para você da mesma forma. Para mim, hoje eu estou levando essa palavra, meu Deus, com muito mais graça. Porque eu sei que o Senhor que me chamou, o Senhor que nos redimiu, é o que faz. E Ele está trabalhando. Abraão seguiu, Moisés seguiu, todos eles. E as promessas aconteceram. Então, quando a nossa irmã estava ministrando, me veio isso. Então, o Senhor que te chamou, lembra de onde Ele te chamou? Ele já fez o projeto, Ele continua trabalhando. E eu acredito, irmão, que o que Deus vai fazer, através dessa palavra, você pegou a palavra, já saiu aqui, eu profetizei aqui nessa noite, que você não ia sair do jeito que você entrou. Você vai sair daqui mudado, porque Deus falou com você. Eu não sei se você, mas eu vou ter um particular com o Senhor sobre essa palavra. Eu vou sair daqui e vou me impor diante do Senhor algumas coisitas. E eu sei que Ele age, porque a sua palavra não volta vazia. Então o Senhor nos abençoou. E eu estou feliz, sabe por quê? Ele é o Senhor. E eu não posso desfazer. Por isso que o Senhor falou: lembra, eu sou. E quando o Senhor apresenta para nós, aí Ele vai se apresentar. O que o Senhor falou assim? Diga para ele que eu sou. Eu fico pensando, o que o outro pensou? Quem mandou eu sou. Peraí, quem que é esse eu sou? Aí que ele foi descobrir na pele. E muitas das vezes, nós começamos a descobrir quem eu sou na nossa pele. Quando o Senhor nos rebenta, aí que você, ai papai, aí falando, agora pronto, eu sou. Mas Deus quer mudar antes dele te arrebentar. Deus não quer te arrebentar, porque senão nós estamos perdidos, irmão. Tem coisas que nós é teimoso, porque nós somos teimosinho, nós somos complicadinho. E o Senhor vai falar assim, mas é complicadinho, né? Se fosse alguma coisa, mas como? Esse vasinho está complicado. Não é verdade? Que vasinho complicado. Tem um tanto de vasinho complicado por aí. Só que Deus sabe consertar os vasinhos complicados. Irmãos, estaremos encerrando. Nossa irmã Fabiana já orou. Só nos resta agradecer. Que Deus abençoe a nossa vida, nossa irmã Fabiana. Hoje, de todas as vezes que ela ministrou, eu acho que hoje ela foi mais sensata, em cima do que Deus queria, sem emoção, sem aquilo. Não que eu sou contra a emoção, mas foi em cima. Como é gostoso você ouvir e ver Deus falando, era o que Deus queria fazer. Eu não sei se você percebeu, mas eu me alimentei, meu coração ardeu, e Deus falou aqui. Então não fica frustrado, tá bom? Você está proibido de ficar os seus problemas frustrados, porque o Senhor já falou aqui hoje, o que Ele é. Então, vamos sair daqui alegre no Senhor e esperar a bênção do Senhor. Irmãos, não fica triste comigo não, eu também sou muito complicadinho. Só Deus sabe tanto que eu sou complicadinho. Só que Deus sabe trabalhar. Eu quero ser um complicadinho melhorado. Porque complicadinho, aí, nossa, estraga tudo. Mas um complicadinho melhorado, melhora, não é? Ah, papai, vamos colocar em pé, vamos agradecer o Senhor, e tem bênção do céu chegando aí, tá? Eu sinto isso. Amém? Quem querer que tem bênção chegando? Eu sinto.
Eu sinto que tem bênção do céu chegando aí. Eu não sei se você está vendo, mas eu vejo uma palmãozinha assim, do tamanho do meio da mão, assim, pouquinho. É uma nuvenzinha. É o sinal de Deus para a sua vida, diante dessa palavra. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para alimentar as suas frustrações, mas o Senhor falou aqui, eu te remi. Se o Senhor falou que te remiu, acabou. Ele investiu em você. Não importa tudo, mas chegou o momento de Deus te tomar. E quando Deus te toma, pode dar lugar ao Espírito Santo do Senhor. Chega, irmão, de nadar no raso. Chega de ficar só na mesmice. Deus tem algo melhor. Aquilo que você está passando, sabe o que enquanto a irmã Simão estava pregando? Prova grande, milagre grande, projeto grande. Mas agora, pequena, pouca base, pouca obra pequena. Deus investiu em você. Você não passou por luta e está passando por prova à toa. Foi grande a prova? Pode preparar. Só foi feita a base. Então a bênção maior está chegando aí. E bênção maior quer dizer a vitória é certa. Então receba ela e glorifique o Senhor. Chega de ficar frustrado. Pode glorificar o Senhor, porque o teu nome já está marcado. E sabe o que é marcado? Que o Senhor está me colocando aqui? Aprovado. O seu nome foi aprovado. Foste fiel no pouco, na luta, na circunstância, mas você estava lá. Que o nome do Senhor te abençoe. Saia daqui abençoado. Saia daqui fortalecido. Aquilo que parecia um gigante vai ser um gatinho mimado, porque o nome do Senhor já entrou ali e você vai receber a sua vitória. Então, está abençoado em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo do Senhor repose sobre todos. Todos digam, está encerrado em nome de Jesus.